Olá, hoje a gente vai falar de progressão geométrica, tá? Quando eu falo de progressão geométrica, por exemplo, essa aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Então, isso aqui é uma progressão geométrica crescente de razão 2, porque vai de 2 em 2, não é isso? Agora aqui, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 vai dar 27. Aí 27 vezes 3, 81. Então também é uma progressão geométrica crescente de razão 3. Aqui, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E assim vai. Também é crescente de razão 4. Mas eu também posso ter uma progressão geométrica assim, ó. 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 e por aí vai. É uma progressão geométrica de razão meio, menor que 1, tá? E aí, para eu achar o termo geral, né, de uma PG, de uma progressão geométrica, eu vou ter que AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, por exemplo, dada essa sequência aqui, 2, 4, 8, quem é o meu A5? É o primeiro termo, que é 2, vezes a razão, que é 2, elevado a 5 menos 1. Então, vai ser 2 vezes 2 elevado a 4. 2 elevado a 4, 2, 4, 8, 16, né? Vezes 2, 32. Se você fizer aqui, você vai ver, ó, 8, 16, 32 e assim vai. Então, por exemplo, se eu falar assim, eu tenho essa progressão aqui. Dada essa PG, quem é o terceiro termo? Você vai pegar e vai substituir N por 3, certo? Então, meu A3 vai ser meio vezes 3 elevado a 1, meu A3 vai ser 3 meios, certo? E o que acontece? Quando eu tenho uma PG que é crescente, em que a razão é maior que 1, né? Eu posso querer a soma finita da PG. Então, Sn vai ser A1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Então, vamos supor, eu te dou a sequência 1, 5, então é uma PG de razão 5. Eu pergunto qual é a soma dos 5 primeiros termos dessa PG. Então, vai ser o primeiro termo, que é 1, vezes 1 menos a razão, que é 5, elevado a 5, sobre 1 menos 5, não é isso? Então, a soma vai ser 5 elevado a 5, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625, e aí 625 vezes 5, né? 3.125. Então, vou ter 1 menos 3.125 sobre 1 menos 5 menos 4. Isso aqui vai dar menos 3.124 sobre menos 4. Menos e menos vai dar mais. E aí dá para dividir por 4. 31 por 4 vai dar 7, que é 28. 29 sobram 3. Baixa 2 dá 8. Dá 782. Então, a soma dos primeiros termos dos 5 primeiros termos dessa PG, que é 1 mais 5, mais 25, mais 125, mais 625, né? É igual a 782, tá? Porém, se eu te dou uma PG que a razão é maior que 1, maior que 0 e menor que 1, então eu posso ter a soma
da PG infinita. Exemplo, eu tenho a sequência meio, 1/4, 1/8, 1/16 e por aí vai. O que acontece? A cada termo que eu passo, eu estou cada vez mais próximo do zero. Então essa sequência ela vai ter um limite inferior. Então a soma dos infinitos termos de uma PG vai ser A1 sobre 1 menos Q. Então a soma dos infinitos termos dessa PG aqui vai ser meio sobre 1 menos meio, que é a razão. 1 menos meio vai dar meio. Meio dividido por meio dá 1. Então a soma infinita dessa PG dá 1. Vamos ver outro exemplo? Eu falo assim, que eu tenho a PG 1/3, 1/9, 1/27 e por aí vai. E eu quero a soma dos infinitos termos dessa PG. Então vai ser A1 sobre 1 menos a razão. Vai ser 1/3 sobre 3/3 menos 1/3, 2/3. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Simplifica aqui, vai dar meio. Então a soma dos infinitos termos dessa PG é igual a meio. Eu posso fazer o contrário, eu posso falar assim, dado uma PG, eu falo que a soma dos infinitos termos é 1/4. E eu sei que o primeiro termo vale 2. Tá? Espera aí. Eu falo que a soma dos infinitos termos de uma PG é 1/4 e que o primeiro termo vale 2. Eu quero saber qual é a razão dessa PG. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou pegar a fórmula da soma infinita dos termos de uma PG, né? Então, 1/4 é igual a 2 sobre 1 menos Q. Multiplica cruzado, 1 menos Q é igual a 2 vezes 4, 8. Q menos Q igual a 8 menos 1, menos Q igual a 7, Q igual a menos 7. Então a razão dessa PG seria menos 7. Eu também posso fazer isso com a soma dos finitos termos. Eu falo que a soma dos 3 primeiros termos de uma PG vale 9, que o primeiro termo vale 1/3 e eu quero saber qual é a razão dessa soma finita. Então a soma dos 3 primeiros termos de uma PG vai ser A1, que multiplica 1 menos Q elevado a 3 sobre 1 menos Q. Só que a soma dos 3 primeiros eu falei que vale 9. Então vale 1/3, que multiplica 1 menos Q ao cubo sobre 1 menos Q. Não é isso? Então, 9 que multiplica 1 menos Q é igual a 1/3 que multiplica 1 menos Q ao cubo. E aí, 1 menos Q sobre 1 menos Q ao cubo é igual a 3, né? Multiplicando cruzado. Aliás, é igual a 1/27, não é isso? Isso. E aí a gente resolve isso aqui através de uma cubo da diferença.